Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Ian Domel. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais espetaculares e misteriosos da Bíblia, a presença de um anjo guiando Israel durante o Êxodo. Este não é um anjo comum com asas e harpa. Estamos falando de uma manifestação divina poderosa e visível, que agiu como um guia e protetor constante para o povo de Israel. A Bíblia nos conta, em Êxodo capítulo 13, que logo após saírem do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais curto, o caminho dos filisteus, pois sabia que eles poderiam desanimar ao enfrentar uma guerra. Em vez disso, ele os guiou pelo deserto. E é aqui que a manifestação angelical aparece. O texto diz: O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Vamos analisar essa manifestação dupla. Durante o dia, no calor escaldante do deserto, uma coluna de nuvem se movia à frente do povo. Imagine o alívio. Essa nuvem não era apenas um GPS divino, indicando a direção a seguir. Ela também era um guarda-sol gigantesco, uma proteção contra a insolação e o calor extremo. Era a misericórdia de Deus em forma de sombra, tornando a jornada suportável. Quando a nuvem parava, o acampamento era montado. Quando ela se movia, eles a seguiam. Era uma liderança clara, sem espaço para dúvidas. À noite, o cenário mudava drasticamente. O deserto, que era um forno durante o dia, podia se tornar extremamente frio à noite, além de escuro e perigoso, com animais selvagens à espreita. E então, a coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo. Pensem no impacto disso. O fogo fornecia luz para todo o acampamento, permitindo que a vida continuasse mesmo após o pôr do sol. Fornecia calor, protegendo do frio cortante da noite. E, claro, funcionava como uma barreira de segurança, afugentando predadores e qualquer ameaça que pudesse se aproximar na escuridão. Era um farol de esperança e segurança no meio da imensidão do deserto. Essa manifestação divina, que o livro de Êxodo identifica como o anjo de Deus, tinha uma função que, além de simplesmente guiar, ela era um escudo protetor. O momento mais dramático dessa proteção acontece no Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, versículo 19, quando o exército do faraó, com seus carros de guerra, se aproxima para aniquilar os israelitas, que estavam encurralados entre o mar e os egípcios. Algo extraordinário acontece. O texto diz: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Vejam a genialidade estratégica dessa manobra. O anjo, na forma da coluna, se reposiciona. Ele se coloca como uma barreira física e sobrenatural entre o povo de Israel e o exército egípcio. De um lado, para os israelitas, a coluna continuava a iluminar o caminho, dando-lhes a luz necessária para atravessar o mar que se abriria. Mas para o lado dos egípcios, a mesma coluna se tornou escuridão e confusão, impedindo que eles avançassem. Ela não os atacou com raios ou fogo, mas simplesmente se interpôs. Aqui, podemos traçar um paralelo fascinante com uma antiga filosofia de estratégia oriental, a estratégia Mozi, da China antiga. Mozi defendia uma forma de defesa ativa não violenta. A ideia não era atacar o inimigo, mas criar barreiras e defesas tão fortes e inteligentes que o ataque se tornasse inútil ou impossível. O anjo de Deus faz exatamente isso. Ele não destrói o exército egípcio com um ato de agressão direta. Ele se posiciona de forma a neutralizar a ameaça, protegendo os vulneráveis sem iniciar o combate. É uma defesa perfeita. Uma proteção que desarma o agressor pela simples presença e posicionamento. Mais adiante, em Êxodo 23, Deus faz uma promessa e uma advertência sobre este anjo. Ele diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Esta passagem é incrivelmente reveladora. Primeiro, a missão do anjo é clara: guardar e guiar até a terra prometida. Segundo, a autoridade deste anjo é imensa. O povo deve ouvi-lo e obedecê-lo. Terceiro,
O texto diz que este anjo tem o poder de perdoar ou não. E o mais importante, o meu nome está nele. Na cultura hebraica, o nome representa o caráter, a autoridade e a própria essência de uma pessoa. Dizer que o nome de Deus está no anjo significa que este anjo age com a plena autoridade e poder do próprio Deus. Por isso, muitos teólogos veem nesta figura uma teofania, ou mais especificamente, uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado. Afinal, só Deus pode perdoar pecados e carregar em si o nome de Deus dessa maneira. Então, o que podemos aprender com essa história incrível hoje? A jornada de Israel pelo deserto é um espelho da nossa própria jornada espiritual. Muitas vezes nos sentimos perdidos, enfrentando o calor das dificuldades do dia a dia ou a escuridão e o medo das incertezas da noite. Mas a promessa é que Deus não nos deixa sozinhos. Assim como Ele proveu a coluna de nuvem e de fogo, Ele nos dá a sua presença constante para nos guiar, proteger e iluminar. Essa presença pode não ser uma nuvem literal hoje, mas se manifesta através do Espírito Santo, da sua palavra e até mesmo das pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Quando nos sentimos encurralados, como Israel no Mar Vermelho, com problemas por todos os lados, podemos confiar que Ele é a nossa retaguarda. Ele se coloca entre nós e aquilo que tenta nos destruir, criando uma barreira de proteção e abrindo um caminho onde parece não haver saída. A história do anjo no êxodo nos ensina sobre a fidelidade, o cuidado e o poder estratégico de Deus. Ele não apenas nos salva, mas nos acompanha em cada passo da jornada, de forma prática e poderosa. Ele é a nossa sombra no calor, nossa luz na escuridão, nosso guia no desconhecido e nosso escudo na batalha. Espero que esta reflexão tenha abençoado você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Deixe nos comentários o que mais te impressionou nessa história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!